Evangelho de Lucas, capítulo 11, a partir do verso 37. Na minha adolescência, nós fizemos uma vez a gente estava coordenando um retiro para adolescentes e jovens, e o tema desse retiro era por fora bela viola, por dentro pão bolorento. E esse texto vai nos mostrar sobre essa realidade da vida de aparência, da vida que se preocupa mais com o exterior do que o interior. Abra sua Bíblia, vamos ler a palavra do Senhor, Lucas 11, de 37 em diante. Tendo terminado de falar, um fariseu o convidou para comer com ele. Então Jesus foi e reclinou-se à mesa. Mas o fariseu, notando que Jesus não se lavara cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso. Então o Senhor lhe disse: vocês, fariseus, limpam o exterior do corpo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. Insensatos! Quem fez o exterior não fez também o interior? Mas deem o que está dentro do prato como esmola, e verão que tudo lhes ficará limpo. Ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar estas coisas sem deixar de fazer aquelas. Ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. Ai de vocês, porque são como túmulos que não são vistos, por sobre os quais os homens andam sem saber. Um dos peritos na lei lhe respondeu: Mestre, quando dizes estas coisas, insultas também a nós. Quanto a vocês, peritos na lei, disse Jesus, ai de vocês também, porque sobrecarregam os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar, e vocês mesmos não levantam nem um dedo para ajudá-los. Ai de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas, sendo que foram os seus próprios antepassados que os mataram. Assim vocês dão testemunho de que aprovam o que os seus antepassados fizeram. Eles mataram os profetas e vocês lhes edificam os túmulos. Por isso, Deus disse em sua sabedoria: eu lhes mandarei profetas e apóstolos, dos quais eles matarão alguns e a outros perseguirão. Pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas, derramado desde o princípio do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu lhes digo, esta geração será considerada responsável por tudo isso. Ai de vocês, peritos na lei, porque se apoderaram da chave do conhecimento. Vocês mesmos não entraram e impediram o que estavam prestes a entrar. Quando Jesus saiu dali, os fariseus e os mestres da lei começaram a opor-se fortemente a ele e a interrogá-lo com muitas perguntas, esperando apanhá-lo em algo que dissesse. Vamos orar mais uma vez, queridos irmãos. Pai Celeste, abre o entendimento de nossas vidas nesta manhã. Faz-nos, ó Deus, compreender o Teu querer e a Tua vontade nesta manhã. Dá-nos da Tua direção. Faz com que o Teu Santo Espírito nos faça compreender, ó Deus, o que realmente desejas de cada um de nós. Assim que eu lhe rogo nesta manhã, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém.
Nós estamos vendo esse embate de Jesus com os líderes religiosos já há algum tempo. E isso vem ocorrendo porque Jesus está atraindo um grande número de seguidores. Eles tentam questionar os milagres de Jesus, eles tentam questionar a identidade de Jesus, eles tentam questionar tantas e tantas coisas, tentando assim desfigurar a pessoa de Jesus Cristo e principalmente desfigurar a mensagem que Jesus Cristo está transmitindo às pessoas. Jesus ele se relaciona desde com a pessoa mais importante até com os rejeitados. Nós vimos até aqui no capítulo 11, Jesus curando um endemoniado que há 10 anos circulava numa cidade. Nós vimos Jesus curando uma mulher que há 12 anos sofria de um fluxo hemorrágico. Nós vimos Jesus ressuscitando uma criança que havia estado morta. Nós vimos Jesus transformando a água em vinho. Nós vimos também Jesus multiplicando os pães. Nós vimos que Jesus levou os seus discípulos e eles passaram por um momento muito especial com Jesus naquela travessia do mar da Galileia, em que Jesus vem andando sobre as águas. Mas chega perto dos religiosos, os religiosos revelam aquilo que eles são. E aqui nesse texto nós vemos algumas características desses religiosos. A primeira questão que nós podemos ressaltar aqui nessa questão dos religiosos é que eles valorizam mais a forma do que o interior. Eles estão olhando muito mais para a estética do que de fato para o interior. Nós vivemos, na nossa nação brasileira, um momento assim interessante da gente parar e ressaltar isso. Nós estávamos muito acostumados com pessoas extremamente formais e caricatas. Então, e muitos religiosos praticam isso até hoje. Mas com esse advento da internet, esse advento das redes sociais, nós estamos vendo que qualquer pessoa pode falar o que deseja em qualquer lugar e para qualquer pessoa. Isso é muito interessante para nós, porque agora as pessoas crescem nas suas redes sociais por conhecer pessoas que são como elas. Não são pessoas caricatas. Nós estamos vendo isso, essa mudança. Eu me lembro uma vez que eu estava numa igreja e um pastor foi pregar, e essa igreja é uma igreja extremamente formal. Ele chegou, ele estava de terno e gravata, aí ele tirou o seu terno, colocou sobre o púlpito, colocou a gravata, aí ele pegou, desceu e gritou no meio da plateia que as pessoas estavam assistindo. Ele pegou e gritou: prega, fala com ousadia. Ele chegou, pegou o terno, a gravata, jogou ao chão e falou assim: formalidades não acrescentam em nada em nossas vidas. Foi justamente isso que esses fariseus estavam vendo com Jesus. Eles sabem que Jesus curou, eles sabem que Jesus ensina como ninguém, eles sabem que Jesus dá uma atenção ao ser humano de uma forma que nenhum outro líder tinha dado esse tipo de atenção. O fariseu chama Jesus para ir à casa dele, mas o que ele está olhando? Se Jesus vai cumprir as regras, se Jesus vai ser formalista, se Jesus vai ser caricato, como ele pensa que todos devem ser. Quem vive na hipocrisia não acredita que possa existir verdade em ninguém. Vocês se lembram que nós, alguns domingos atrás, nós falamos que se os teus olhos forem bons, você verá coisas boas. Mas se os teus olhos forem ruins, você só verá coisa ruim.
O problema da hipocrisia religiosa é justamente deteriorar a verdade, deteriorar a pessoa. Porque o hipócrita, ele é um mentiroso. Ele aparece, ele mostra, mas ele não vive. Não é a sua essência. Não é a sua maneira de viver. Jesus, ele age propositalmente ao chegar na casa desse fariseu e não cumprir as regras cerimoniais. Ele age para justamente revelar o coração desse religioso. Querido irmão e querida irmã, nós temos uma lição aqui muito profunda nesse texto, porque Deus está olhando para o nosso interior. Deus está olhando para as nossas motivações. Deus está olhando para aquilo que nós estamos nutrindo no nosso coração, aquilo que nós estamos querendo. E você pode enganar uma pessoa, 10 pessoas, 1000 pessoas, mas você não engana a Deus e ao Santo Espírito. Nós precisamos estar muito atentos a isso. Essa primeira lição desse texto vai mais profundo. Porque Jesus, ele não para aí. Ele começa. Ai de vocês, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar estas coisas sem deixar de fazer aquelas. Olha que coisa. O que é o Evangelho para você? O Evangelho é para você só algo que lhe dá uma paz? O Evangelho não traz paz. Pastor, mas ele falou que ele veio trazer a paz que excede todo entendimento. Sim, essa paz é celestial, mas o Evangelho não traz paz. O Evangelho te leva a conhecer o que é o verdadeiro amor. O Evangelho te leva a conhecer o que é a verdadeira verdade. O Evangelho te leva a conhecer que a tua experiência, o teu foco não pode estar na terra, mas sim nas coisas que hão de acontecer. O Evangelho te faz sair do transitório para ir naquilo que é a realidade da eternidade. E anunciar o Evangelho ainda é muito mais perigoso. Principalmente nessa época que nós estamos vivendo, de imposição de valores que são extremamente contrários à palavra de Deus. Então eu vou viver dentro do politicamente correto, no que eu vou falar, no que eu vou tratar e no que eu vou dizer. Então eu não vou falar para a pessoa e não vou exortar a pessoa que ela está vivendo em pecado e que ela precisa abandonar o pecado. Dá para você entender? Jesus está dizendo aqui, olha, você não pode só cumprir o dízimo. Você deve fazer isso, mas você deve viver a justiça. Você deve viver o amor de Deus. O amor de Deus é bom? Sim, mas Deus também é justiça. E como é difícil nós falarmos isso para essa sociedade, para as pessoas. Porque pecado agora é equívoco. Pecado é pecado. Pecado é transgredir contra Deus e contra a sua lei. Pecado é não cumprir a sua lei. É não viver dentro da sua palavra. Jesus está condenando esses religiosos e essas pessoas que não conseguem ir além em suas vidas, que não conseguem manifestar a verdade na sua inteireza, com integridade. A palavra integridade, ela significa inteiro, não com parcialidades. Nós estamos vendo pastores que aplicam disciplina em algumas pessoas em suas igrejas e agora estão sendo processados. Estão processando igrejas.
As pessoas estão se levantando para praticar uma justiça da terra e achando que a justiça da terra é mais importante que a justiça do céu. Jesus condena a hipocrisia. Jesus condena a falta de coragem de ser íntegro com o Evangelho. Ele está condenando. Ai de vocês. Olha essa outra condenação. Ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. Jesus está condenando esse desejo efervescente de que nós precisamos aparecer. Hoje as pessoas estão fazendo coisas absurdas para ganhar like, para ganhar coisas no seu Instagram, curtidas no seu Instagram, no seu TikToker. Hoje as pessoas consideram se a pessoa é relevante pelo número de seguidores que ela tem. Sendo que as pessoas que realmente fazem efeito em nossas vidas não gastam muito o seu tempo com essas coisas. Ai de vocês, porque são como túmulos que não são vistos, por sobre os quais os homens andam sem saber. Na versão antiga era sepulcros caiados. O que isso significa? Estava na época da festa, e eles tinham um cemitério na porta da entrada. Então os moradores daquela cidade, para que essas pessoas que fossem visitar a cidade nesse período de festa, que fossem se encontrar com os familiares, nesse período de festa, então eles tinham que ir lá na sepultura e sinalizar essa sepultura, para que as pessoas não andassem por cima das sepulturas. Porque se você andasse por cima da sepultura, você estaria impuro. Porque você então pisou numa terra onde havia um morto. Então assim você não poderia nem entrar na cidade. E esses fariseus que observavam tantas coisas, porque Jesus não lavou as mãos, estão aqui então, não cumpriam isso. Ao invés de ir lá sinalizar o sepulcro de um parente próximo ou de um amigo, deixavam de qualquer forma. Isso é um grande problema da hipocrisia, sempre se preocupa demais com o externo, com o que o outro vai dizer, com o que o outro vai pensar, ao invés de se preocupar de fato com aquilo que é o essencial fazer. E aqui no caso Jesus relaciona isso em fazer o bem, para que o outro não caia, não incorra no erro, para que o outro não se exponha ao erro. Quero ilustrar isso através da ceia do Senhor. A ceia bíblica foi com vinho, não foi com suco de uva. Por que as igrejas batistas não oferecem o vinho na ceia? Porque houve um período na história em que as pessoas viviam muito embriagados. E essa embriaguez estava destruindo famílias e lares. Com isso, os pastores chegaram à conclusão, na ceia, para que nós não estimulemos as pessoas à bebida, nós vamos colocar o vinho. É uma prática no sentido de impedir aquele que tem uma dificuldade, um problema nessa área na vida, porque tem pessoas que não têm controle com bebida alcoólica, tem pessoas que não dão conta de ficar só numa experimentação e mergulham nisso. Por isso que nós da Igreja Batista, nós praticamos a ceia com o suco de uva. Porque nós nos preocupamos em não levar ao outro ao erro. Nós nos preocupamos para que o outro não caia. Nós nos preocupamos e por isso nós oramos uns pelos outros, para que o outro também não venha incorrer em um pecado. Isso é cuidado, isso é zelo. Mas isso não quer dizer
que é uma questão de aparência, é algo que nós precisamos viver em nossas vidas. No versículo 45, então, surge agora um outro grupo, os peritos na lei. Outro grupo de religiosos hipócritas também. Outro grupo de religiosos que agora, esses são piores, porque eles sobrecarregam os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar, e vocês mesmos não levantam nem um dedo para ajudá-los. Gente, isso aqui tem muito a ver com esse tipo de religião que impõe regras de vestimenta, que impõe regras de alimentação. Isso tem muito a ver com isso. Púlpitos que ficam sempre o pode ou não pode, mas não são púlpitos que chegam no sentido de compreender a palavra e analisar a palavra no que ela está dizendo. Isso aqui também deve expor como nós estamos vivendo. Nós vivemos para acusar o outro ou nós vivemos para ajudar o outro a desenvolver a fé? Porque nós sabemos que ambiente religioso às vezes é um ambiente muito perverso, sendo que deveria ser um local de cura, de restauração. E muitas vezes o ambiente religioso é muito mais condenatório do que libertador. E o ambiente da igreja precisa ser um ambiente libertador para o que está em pecado, para o que está em processo de sair do pecado, para o que caiu, para o que teve uma recaída, para o que teve a terceira recaída, o que teve infinitas recaídas. Precisa ser um ambiente de restauração. A igreja do Senhor Jesus precisa ser restauradora da alma, do corpo e da vida do ser humano. É isso que a igreja precisa fazer. Havia um tempo nas nossas igrejas, infelizmente, em que se a irmã aparecesse grávida e não estivesse casada, ela era levada à disciplina na igreja e ela era excluída. Perdemos muitas famílias com isso, infelizmente. Infelizmente. Porque o certo seria chegarmos juntos a essa pessoa e ajudarmos nesse processo que às vezes é tão doloroso de uma gravidez fora do casamento. E nós, como igreja, precisamos ensinar isso para as nossas famílias, para os nossos filhos, que o sexo é para o casamento. Nós não podemos viver, irmãos, nessa liberalidade sexual que está sendo propagada hoje em dia. Nós não podemos viver isso. Pastor, mas isso não é impor uma sobrecarga nesses meninos? Não, irmãos. Isso é explicar e esclarecer que o que Deus tem para eles é algo muito mais precioso. É uma bênção muito mais inestimável, que é o sexo dentro do casamento. O sexo como prazer, como procriador, como geracional. Pastor, mas isso não é impor carga, pastor, sobre as pessoas? Não, irmãos, o ambiente da igreja precisa ser restaurador, mas ele precisa viver aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Em Hebreus capítulo 13 diz para nós que venerável deve ser o casamento, o leito sem mácula, sem manchas. Então nós precisamos ensinar isso. E esse ensino precisa ser feito dentro de casa, com o seu filho, com a sua filha. Nós precisamos ensinar isso a eles. E nós precisamos ajudá-los com essas orientações. E infelizmente, irmãos, eu paro para assistir os filmes e eu falo, olha aí, eu já fico esperando a hora que vai aparecer o estímulo ao homossexualismo, o estímulo ao adultério. Aí eu já vou olhando e já vou falando, vai acontecer isso. Esse aí já está se preparando para isso. Porque o mundo vai falar disso, mas a igreja não. A igreja precisa falar do ensino da palavra, do ensino que nós temos para viver e a ajudar.
Não acusar, ajudar, contribuir para que cada um de nós chegue até a estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus. Amém, irmãos? É a Ele que nós vamos. Ai de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas, sendo que foram seus próprios antepassados que os mataram. Gente, essa parte é a parte mais dura desse discurso de Jesus. Se você achou que as outras partes já eram duras, mas essa é a parte mais dura ainda. Porque aqui Jesus está falando que a hipocrisia pode gerar incredulidade. E incredulidade, queridos irmãos, significa não dar ouvidos à palavra de Deus. A incredulidade, ela está sendo pregada, instruída por todos os meios nesse dia. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Porque as pessoas vão nos acusar de quê? Ah, você é um fundamentalista. Você é homofóbico. Ah, porque você é religioso. Eu estava numa conversa e a pessoa falou assim, não, você é um fanático. As pessoas vão nos acusar disso. Ah, pastor, eu não passo por isso na minha vida, então tome muito cuidado. Talvez você não está no reino de Deus. Talvez você, de fato, não está sinalizando de quem você é. Porque nós precisamos ser de um único Deus, Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém, igreja? Nós somos súditos do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que é o nosso Deus. Amém, irmãos? E ante a Ele nos prostramos. E ao que Ele fala, nós vamos tentar viver. Esse é o nosso desafio. Não é igualar Deus à humanidade. Não, é nós entendermos que Deus está supra a natureza humana. Acima de todas as coisas. O nosso Deus, Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ele é o Rei do universo, Ele é o soberano de todas as nações. É a Ele que nós adoramos. É a Ele que nós precisamos servir. Eu tenho seguido um pastor lá em São Paulo. E essa semana ele fez um vídeo com um ex-travesti. E esse ex-travesti, ele ganhou os maiores prêmios desse mundo na vida dele. Ele foi eleito o travesti mais bonito do Brasil. Ele ganhou o travesti mais bonito do mundo. Esse jovem, chama Rafael, se converteu. Porque esse pastor, ele está pregando que Cristo é a solução para a vida humana. Amém, irmãos? Nós não cantamos isso hoje? Que Ele é o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida. Amém, irmãos? Então Ele é a solução. Daí ele fez um apelo essa semana. O pastor perguntou para o Rafael assim, Rafael, qual o seu desejo? Ele virou e falou assim, meu maior desejo é tirar todas as próteses de silicone que eu tenho no meu corpo. Na hora que eu ouvi isso, eu falei para o Senhor, Senhor, eu queria tanto ter esse dinheiro para mandar agora. Eu ia lá em São Paulo para pegar esse menino e pagar isso. Para que sirva de testemunho. Aí essa semana também ele mostrou uma jovem. E essa jovem, ela viveu na prática do homossexualismo por 16 anos. Porque ela cresceu numa família desajustada, aonde o pai batia na mãe. E ela nutriu dentro do coração, falou assim, quando eu crescer, eu não vou mais deixar ele fazer isso na minha mãe. Quando eu crescer, eu que vou bater nele.
e nutriu dentro do seu coração: eu vou ser o homem dessa casa, coisa que ele não consegue ser. Tomemos muito cuidado com aquilo que a gente fala dentro dos nossos lares, irmãos. Tomemos muito cuidado com aquilo que falamos para os nossos filhos, com aquilo que nós instruímos, com aquilo que nós estamos dizendo. Tomemos muito cuidado com isso. E ela se encontrou com esse pastor, e ela estava dando testemunho, virou e falou assim: pastor, quando eu conheci Jesus, eu conheci de fato alguém que me aceitava com os meus erros, como eu era, pecadora e falha. Aí mostrou uma foto dela antes e a foto dela hoje. Se você olhasse, você falava que era um garoto. Mas hoje, quando você vê, ela está transformada para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, igreja? É esse evangelho que eu creio. Esse evangelho que está sendo aí para nós, dado a nós o poder de anunciarmos esse evangelho. Esse evangelho que é libertador, esse evangelho que não nos chama para hipocrisia, esse evangelho que é verdadeiro, que não nos chama para anunciar um evangelho politicamente correto, de meias palavras e meias verdades. Não. Foi nos dado um poder para que nós não neguemos a fé daqueles que vieram antes de nós. Porque o que Jesus está dizendo para esses peritos da lei é isso. Eles estavam valorizando muito mais o que os pais deles fizeram, erguendo os túmulos dos profetas que foram assassinados por eles, do que de fato reconhecendo o ensino de Deus, a verdade de Deus. O que é mais importante para você, querido irmão? Agradar a Deus ou agradar a sua família? O que é mais importante para você? Fazer a vontade de Deus ou continuar ainda preso, agradando homens? Ele ainda vai mais profundo aqui nesses peritos da lei. Deus disse em sua sabedoria: eu lhes mandei profetas, apóstolos, dos quais eles matarão alguns e outros perseguirão, pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas derramados desde o princípio. E hoje? O que será cobrado de nós? Desse evangelho frouxo? Desse cristianismo frouxo? Desse cristianismo meio água com açúcar? E não desse cristianismo que cura, que tem a palavra de cura, de libertação, desse evangelho que tem a palavra do poder de Deus, desse evangelho que tem a palavra que foi nos dada de anunciar um ano aceitável do Senhor Jesus Cristo. Qual o evangelho que nós vamos viver? Qual o evangelho que nós vamos anunciar? Eu quero anunciar o evangelho de Jesus. Eu não quero me conformar à hipocrisia religiosa. Eu não quero me conformar a essa ideologia do politicamente correto. Ele termina dizendo: é de vocês, peritos da lei, porque se apoderaram da chave do conhecimento, vocês mesmos não entraram e impediram o que estavam prestes a entrar. Vocês impediram aqueles que poderiam entrar e conhecer a salvação, mas vocês não anunciaram a verdade. Que palavra dura, que palavra difícil, mas é a palavra que o Senhor Jesus deixa a nós, homens e mulheres do século 21, e que precisamos entender o tempo e a época ao qual estamos vivendo, os desafios que temos adiante de nós, e vivermos, queridos irmãos, na nossa fé em Cristo Jesus, e vivermos anunciando o Evangelho de Cristo Jesus, e vivermos propagando este Evangelho, custe o que custar. Custe o que custar. O Evangelho verdadeiro da palavra,
não o evangelho dos modismos. Não o evangelho que fica simplesmente vendendo facilidades para as pessoas. Vem, que Jesus vai te abençoar. Hoje aqui, quem quer receber uma bênção maior, levanta a mão. Não, não é esse evangelho que eu... Não. Esse é o fariseu. Mas também não é o evangelho daquela pessoa, não, você tem que vestir, tem que cortar o seu cabelo e tal, tem que apagar suas tatuagens. Também não é esse evangelho. O evangelho de Jesus é uma verdade que se encarna em nós. O evangelho de Jesus, quando ele entra em nós, ele transforma o nosso viver. Ele transforma a maneira como nós enxergamos o mundo. Ele transforma os nossos paradigmas. Ele não nos deixa viver conformados a esta época, mas ele nos transforma pelo poder do Espírito Santo, para que nós possamos sempre levar as pessoas a conhecer a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Deus. O desafio está colocado a nós pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos assumir o compromisso e viver o Evangelho de Cristo, custe o que custar. Fechemos nossos olhos ante a presença do Senhor. Depositemos nossas vidas a Ele. Supliquemos a Ele da graça e da força do Santo Espírito dEle. Coloquemos nossas vidas diante do Senhor. E assim como Deus levantou homens e mulheres para anunciar corajosamente o Evangelho dEle em todas as épocas, que nessa manhã o Senhor Jesus, o Santo Espírito de Deus, levante homens e mulheres cheios do Espírito, com o desejo de anunciar o Santo Evangelho de Jesus Cristo. Fiquemos em pé à presença do Senhor e oremos. Pai nosso, que estás nos céus, toma as nossas vidas nesta manhã. Nós cremos que o Teu Filho, que nasceu anos atrás, que viveu entre os homens, que anunciou a verdade a todos, morreu pelas mãos de Pôncio Pilatos, mas ressuscitou ao terceiro dia, aonde os teus apóstolos do passado viram, aonde as mulheres que o Senhor deste esse privilégio viram e anunciaram que o teu Filho Jesus Cristo ressuscitou, e que hoje Ele está assentado no trono dos tronos, e Ele reina e reinará para todo sempre. Que nossas vidas sejam para o Teu louvor, ó Santo Deus. Que nossas vidas sejam para a Tua glória, ó Santo Deus. Que o desejo mais profundo do nosso ser seja sempre levar a Tua verdade, o Teu querer, e sermos de fato, ó Deus, agentes da bênção do Senhor, agentes da cura do Senhor, agentes da restauração do Senhor neste mundo. E que nós, ó Deus, não venhamos a ser pedra de tropeço para nenhuma vida, Senhor, para nenhuma vida, mas que nós sejamos realmente, ó Deus, a Tua luz que brilha neste mundo de trevas. Que nós realmente sejamos, ó Deus, o Teu sal que tempera a vida insossa deste mundo, Senhor. Que nós realmente sejamos, ó Deus, aqueles que manifestam o Teu amor nesses dias, Senhor. Que nós realmente sejamos, ó Deus, como o Teu Filho foi aqui entre nós, que nós sejamos revestidos com o Teu poder do alto, para viver como o Teu Filho viveu, Senhor, e fazer a Tua vontade.
Toma as nossas vidas nesta manhã, ó Santo Deus. Unge os nossos lábios, transforma o nosso ser, arranca de nós toda a hipocrisia, arranca de nós todo o farisaísmo, arranca de nós toda essa ideologia do conformismo, da acomodação, do politicamente correto, e nos dá, ó Deus, a tua instrução, a instrução do teu poder, a instrução da tua unção, a unção que vem do Senhor, da tua palavra que cura, que salva, que liberta, e que de fato, ó Deus, faz diferença neste mundo, Senhor. Vem nos usar, Senhor, vem nos usar, vem nos ungir, vem nos transformar, no precioso nome de teu Filho, Jesus Cristo. Amém.